aplicando Cloud com Delphi, tá? O que a gente vai ver hoje, pessoal? A gente vai ver maneiras de utilizar Cloud com Delphi, certo? Na verdade, eu quero fazer aqui um overview rápido com você sobre as principais tecnologias de Cloud, tá? Os principais players, como a gente faz para aplicar, quais são as vantagens de se usar a tecnologia, tá? A motivação para a gente utilizar a Cloud, a arquitetura, opções de uso e os conceitos para a gente aplicar a Cloud de forma prática, tá? Então, em tese, a gente levar a nossa aplicação Delphi para a Cloud, tá? Sendo que a gente pode considerar um projeto novo ou um projeto que já exista, tá bom? Então, sobre mim, sou o John Maia, MVP do Embarcadero, Delphi C++, certificado Delphi Master, sou engenheiro de controle e automação pela PUC e gerente de desenvolvimento na Aquasoft. Beleza. Direto ao assunto, então, pessoal. Por que Cloud é relevante, tá? O MIT Sloan, que é um podcast de tecnologia e negócios do Brasil, que é a versão brasileira do podcast do MIT, cita para nós que 4 das principais consultorias de tecnologia no Brasil consideram Cloud foco para 2022. Tá? Então, as empresas que definem lá o roadmap, né, de consultorias, passam em grandes empresas, passam em Nestlé, empresas desse tamanho aí, elas consideram que cloud vai ser foco de atuação para 2022, tá? E o Adrian Cockcroft, que é o vice-presidente de cloud da Amazon, ele cita para nós uma frase bem interessante, tá? Que eu trago aqui para vocês, que é assim, ó, ele considera que cloud é uma alteração regida pelo financeiro e não pela tecnologia, certo? O que isso quer dizer? O que isso significa, pessoal? Bom, significa que migrar para a cloud, diferentemente das outras revoluções e adaptações que a gente teve ao longo do tempo, não é necessariamente uma migração tecnológica, mas sim financeira. Ou seja, vai ser muito mais barato, muito mais financeiramente conveniente para as empresas aplicar cloud do que simplesmente migrar de tecnologia, entendem? Então, isso indica para nós o tamanho da mudança ou da força que cloud deve chegar e afetar o nosso mercado, assim como já tem afetado, né? Não sei se é o caso de vocês, mas eu já tenho vários clientes que estão indo para cloud. Então, pode ser uma revolução bem forte, pode gerar grandes mudanças e mudanças rápidas, principalmente por causa dessa questão do financeiro, né? Então, por que cloud é relevante, pessoal? Reduz o investimento em infraestrutura, certo? A gente passa a depender menos de terceirizados com conhecimento específico. A gente passa a ter controle e previsão assertivas nos gastos, tá? Aqui tem cada uma das principais plataformas tem o seu Pricing Calculator, tá? Vou dar um exemplo, a minha empresa não é uma empresa grande, certo? A gente em 2015 investiu, por exemplo, 30 mil reais em infraestrutura, tá? Em qualquer um desses calculator ali, esses 30 mil reais em infraestrutura seriam gastos 500 reais ano, tá? Isso 2015 para cá, eu não teria gasto o quê? 2.500 reais, certo? Esse gasto que a gente teve com infra não retorna mais, né? Já foi feito, está comprado em aparelho, só está ficando obsoleto, certo? Enquanto se eu tivesse pegado um serviço de cloud, teria gasto simplesmente anual. Se a minha empresa cresce, eu escalono o cloud junto. Se a minha empresa reduz, eu reduzo o cloud junto, certo? Então o cloud ele dá uma elasticidade no controle dos gastos, o que para as empresas é algo muito vantajoso. Tá? Tem milhões de cases aí de projetos online, né? Não vou citar tudo que é coisa que a gente vê, mas um deles que eu achei relevante, o governo australiano tentou implicar um case e o que eles calcularam de maquinário para aquele projeto era o custo de 9 milhões de dólares, certo? Com o cloud, para rodar a prova de conceito, a POC, eles passaram a gastar 500 dólares, certo? Porque imagina, toda a infraestrutura que teria que ter para poder testar um projeto, né? Tu só vai saber se dá certo comprando aquele maquinário, certo? Enquanto que com o cloud eu não preciso nada disso. Eu vou ali, aloco, configuro os servidores, configurações, tudo mais, do jeito que eu quero, testo, deu certo, ok, não deu, cancelo, não pago nada no mês consequente, certo? Então, esse tipo de elasticidade interessa muito às empresas, às governanças de TI, e com certeza vai fazer muita força
para que quem já está, né, continue forte no cloud e para que quem não está, em seguida vá. Tá, mas então, John, é só uma troca de valor financeiro? É só monetária a migração para cloud? Não necessariamente, tá, pessoal? Ela vai afetar a tecnologia, certo? A gente tem que pegar ali o contexto da frase do Adrian Cockcroft. Não é que ir para a cloud não revoluciona o jeito que a gente faz aplicação, ou muda o jeito que a gente faz aplicação, mas o fato que o grande motivador para que essa mudança aconteça é o financeiro, certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês quais são esses modelos e como eles afetam nós, da tecnologia, principalmente nessa questão de particionar a nossa aplicação do que era antes um monolito, né? Vocês devem ter ouvido falar já, mas o fato é, eu tenho uma aplicação desktop, um executável só, uma aplicação client-server, ou eu tenho uma aplicação multicamada que é só 2 camadas, uma interface visual e um back-end consolidado único, certo? Como é que a gente faz a alteração e se vale a pena fazer a alteração dessa estrutura monolítica para ou serviços ou funções, certo? Quando aplicar cada um deles e como isso pode mudar o jeito de a gente codificar. Beleza? Então, partindo então para exatamente como é que a cloud está distribuída, tá, pessoal? A gente tem vários modelos de operação de cloud, tá? A gente tem vários players também, né? Mas vamos separar aqui 3 modelos básicos que são definidos pelo National Institute of Standards and Technology. Então, ele define esses 3 modelos, tá? SaaS, que seriam aplicações, tá? Então, Google, essa plataforma que a gente está acessando para a palestra hoje, Dropbox, são software como serviço, tá? Então, a gente usa uma aplicação na cloud, certo? O modelo abaixo disso seria PaaS, que seria plataforma, tá? Então, a gente pegar, por exemplo, quero publicar um IS na nuvem, já tenho um IS lá, eu só vinculo minha aplicação, já tenho um Apache, eu só mando o meu site para ele, isso seria o modelo PaaS, né? Onde toda a plataforma está disponível para mim, eu não me preocupo com nada abaixo da plataforma, tá? E o último tem o modelo IaaS, que seria infrastructure, tá? Que seria a infraestrutura na nuvem. O que seria esse modelo, pessoal? Seria a virtualização de máquinas, tá? Atenção para esse IaaS que, olha, de todas as empresas que eu já acompanhei em migração para cloud, 90% optam primeiro para esse. Por quê? Porque tu pega as máquinas, os servidores que tu tem hoje e só virtualiza eles lá na nuvem, certo? Então tu não precisa reestruturar a infraestrutura, não precisa fazer nada. Só pega quantos nós tem aquele servidor, qual é a memória dele, disponibilidade dele e publica um servidor igual na cloud, muda os apontamentos e deu, tá? Então a maioria das empresas tendem a ir primeiro para o IaaS, certo? Por consequência disso, pessoal, o IaaS é o mais caro, porque cobra disponibilidade de máquinas na cloud, tá? Quanto mais para cima a gente vai nessa pilha, mais barato fica para nós, para quem paga, tá? Então, quanto mais para baixo, mais perto de hardware, de 100% de disponibilidade, mais caro é o serviço, tá? Então, o primeiro movimento das empresas vai ser o IaaS, porque é mais rápido de fazer, não exige reestruturação de código, mudança em estrutura de aplicações, mas com o tempo, a gente vai cada vez caminhar mais para a ponta dessa pirâmide aqui, porque fica mais barato a gente utilizar e fazer o uso da cloud, tá? Existem vários outros modelos, tá? Eu não vou entrar aqui especificamente o que é cada um deles. Como os modelos de cloud, pessoal, são fornecidos por empresas, as empresas também têm flexibilidade para criar né, novas funcionalidades de cloud. Então, apenas para citar para vocês que às vezes não necessariamente o modelo, né, IaaS é o que atende vocês conseguem atingir outra camada, ou dependendo do player que vocês escolher para fazer o cloud de vocês conseguem pegar até algum serviço que não seja popular ou conhecido por outros players, tá? Mesmo assim, vamos passar aqui em cada um deles, como é que a gente consegue aplicar. Antes só de eu entrar nas tecnologias, eu quero mostrar para vocês a questão do mercado, tá? Como é que o mercado está distribuído em cloud nos Estados Unidos, por exemplo, tá? A gente tem 32% da Amazon, 18% da Microsoft e 8% do Google, certo? Então, se a gente pegasse, né, todo mundo que está usando cloud, ficaria mais ou menos essa distribuição nos Estados Unidos
no ano de 2020, tá? O Brasil tem menos informações, não está tão atualizado, tá? Ao menos não consegui achar informações confiáveis tão atualizadas, tá? A gente tem outros players aqui, certo? Eu não vou me focar tanto nesses outros players, até porque esses aqui detêm maior fatia do mercado, tá? Mas não quer dizer que eles não sejam relevantes e que, quem sabe, o negócio de vocês não possa utilizar serviço deles, tá bom? E aqui só um último reflexo, pessoal. Vocês devem ter sentido também, para quem já está na cloud, tá? E para quem não está, olha o que aconteceu em 2020, tá? A gente teve que alguns desses serviços de cloud, pessoal, cresceram 50%, certo? 58, 60%. Pessoal, para uma empresa crescer 50% a nível de quarter ou até a nível de ano, é uma quantidade absurda, certo? Então, a pandemia acabou forçando, né, muita coisa de cloud e acelerou um processo que poderia acontecer mais lentamente. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e a gente viu o reflexo aqui no Brasil também, certo? Só que todo mundo que foi para cloud não vai voltar para hardware físico quando terminar a pandemia, vai continuar usando cloud, certo? E a tendência é, como muitos já foram, outras empresas verem os proventos, né? A evolução financeira que dá e outras empresas acabarem indo também, tá? Então, olha só, era estimado, tá, pessoal? Isso aqui, ó, todos esses aninhos com asterisco aqui, ó, são estimativas, tá? Era estimado que em 2020 a gente tivesse um mercado de 230 bilhões de dólares no mundo de cloud, certo? Isso foi estimado lá em 2016. Previsão 236 bilhões e o realizado, tá? Se a gente olhar hoje, né, foi 219 em 2020, certo? Então é um número expressivo que foi muito perto do estimado. Mas olha só, para 2028 já se estima 791 bilhões, certo? Então, se a previsão bateu para 2018, né, 2016 até agora, imagina agora que a previsão é quase 1 trilhão. Pessoal, isso aqui é um número bem expressivo, tá? Para a gente ter uma noção, se o mercado de cloud atingir esse número em 2028, isso é praticamente, claro, ali uma distância, né? O PIB brasileiro é 1 trilhão e meio, certo? Então a gente está dizendo que cloud no mundo vai ser praticamente a economia do Brasil. Isso é muita coisa, pessoal, é muita coisa, tá? Então não tem como a gente não ter contato com o mercado desse tamanho, certo? E não tem como dizer que não vai afetar as nossas aplicações e não é um futuro tão distante, tá? 2028, né? Não está tão longe para nós. E quando será que vai ser realizado? Se a última provisão bateu bem perto, tá? Talvez essa aqui também tenha tendência de acontecer, certo? Aqui tem a fonte, depois quando você pegar o PDF pode olhar os links e tudo mais. Então, só uma pequena revisão antes da gente partir para a técnica. Cloud não é um sonho, né, pessoal? A gente tem muita coisa já sendo utilizada, a gente já usa muito, vou fazer algumas referências. Por exemplo, muitos de vocês aqui já devem ter trabalhado em empresas que desenvolviam a própria ferramenta para controlar as atividades de desenvolvimento. Muitas dessas empresas hoje migraram para o Gira, migraram para alguma solução pronta, porque era muito mais barato do que ficar mantendo a implementação interna de uma ferramenta própria para controle de desenvolvimento, não é verdade? Talvez alguns de vocês ainda não foram, mas quando o pessoal começar a botar na planilha e analisar os custos, vai ver que não vale a pena, às vezes hoje em dia, dado o baixo custo da cloud, tu desenvolver ferramentas. Tu vai passar a integrar e usar ferramentas prontas. E isso muda muita coisa além só das ferramentas de desenvolvimento, tá? Um grande crescimento é projetado para os próximos anos, então, além de ser um mercado que cresceu muito, é um mercado que tende a crescer muito mais. Pode gerar uma economia para você ou até para o seu cliente, certo? Então, imagina você como uma software house ou um departamento de TI, você reduz custo com infraestrutura, custo com pessoal, custo de manutenção, custo de aprendizado, curva de implementação. Além dos aspectos financeiros, traz mudanças tecnológicas, tá? Então, caindo agora na mudança tecnológica, o que a gente pode escolher de modelo de arquitetura, tá? Então, o IaaS, como eu falei para vocês, é pegar a máquina que a gente tem hoje, o servidor de banco de dados, e criar uma VM e virtualizar ele, tá? Então, a gente pega as máquinas do jeito que a gente tem, virtualiza, deixa elas com disponibilidade 24/7, certo? Lá disponíveis online. A nível de aplicação não vai mudar grande coisa,
né? A estrutura vai ser a mesma, a diferença é só que o hardware não está mais na nossa mão, é um hardware virtual no servidor de algum player ou até nosso, né? Às vezes a própria empresa quer criar o seu serviço de cloud. Já vi, tem alguns players no Brasil, não quer dizer que não tem espaço para eles, tá, pessoal? É só que, claro, a gente vai competir num mundo, né, com players muito grandes que têm disponibilidade de desenvolver tudo que é tipo de serviço, mas também são possibilidades, tá? Nesse modelo, para nós programadores muda pouco, a gente simplesmente tem que trocar apontamentos, correto? Certo? Porque o servidor vai continuar tendo exatamente a mesma estrutura. Como eu comentei antes, esse deve ser o modelo mais adotado pelas empresas nos próximos anos, porque simplesmente virtualiza o que eles já têm sem alterar código, tá? Bom, Platform as a Service, então a gente pegar uma plataforma pronta, tá? Então a gente pode considerar um IS, tá? Tem o Heroku aqui para packets do Node, tem o Force.com, tem várias maneiras de a gente usar uma plataforma pronta e só publicar a nossa aplicação, tá? Como se fosse um IS, um Apache, algo nesse sentido. Deixa eu só fazer um viés aqui no chat, ver se está tudo bem. Beleza. Bom, o que muda entre eu ter o meu IS, meu Apache hoje e usar cloud? Bom, pessoal, em vez de eu ter que ir lá configurar IS, configurar Apache, configurar Nginx, saber quantos connections, abrir arquivo INI de configuração, configurar conexão com Oracle e tudo mais, sofrer horrores pesquisando, ter dificuldade técnica, eu abro aqui um Management Console ali, abro uma plataforma web, configuro o IS e o Apache do jeito que eu quero, publico a minha aplicação sem precisar me preocupar ou buscar mais conhecimentos, certo? Então, isso muda, pessoal, muito. Para quem já teve problema com IS, com Apache, ou mesmo com uma aplicação da Tsnap que ficava reiniciando, não sabia por quê, o que acontece, tu abstrai tudo isso, bota na mão da cloud isso, certo? Simplesmente paga pelo que tu usa. Se tu precisa dobrar a tua capacidade de computação, é 2, 3 cliques e isso está feito, certo? Então, isso são algumas das vantagens de a gente adotar esse modelo, tá? Mas, de novo, o PaaS ainda não muda a nossa arquitetura de sistema, tá? Porque é só a plataforma que a gente já tem, a gente só migra para a cloud. SaaS muda o nosso jeito de trabalhar, tá? De duas maneiras principais que eu vejo as empresas utilizando, tá? Então, primeiro, a gente pode pegar e utilizar algum software de segmento específico, assim como eu falei no Gira, né? Ou outra ferramenta para gestão de projetos. A gente tem ferramenta CRM hoje em dia, o e-mail também, né? Muitas empresas já estão usando o chat para isso também. Então, a gente pode acabar utilizando ou integrando com ferramentas já prontas de software que tem no mercado, que antes a gente não tinha possibilidade, certo? Como a gente também, pessoal, e atentem bem para esse ponto, ó, a gente pode vender soluções nossas prontas na cloud, tá? Então imagine que vocês já dominam uma certa área de negócio ou a empresa de vocês já é líder em algum segmento de implementação, em vez de vocês simplesmente, né, reescreverem aquilo e usarem, vocês podem reescrever, baixar o custo, vender como serviço de software, tá? Poupando a implementação de outras empresas, facilitando o acesso delas, né? Então, em vez da outra empresa desenvolver todo aquele WMS ou enfim, aquele pedaço de software que vocês já dominam na área de implementação, a outra empresa pode simplesmente utilizar esse modelo como um serviço, certo? Então, isso pode mudar o jeito que algumas empresas fazem negócio e muitas empresas já mudaram, tá? Depois eu já cito alguns cases aí. Outro modelo é a gente usar a arquitetura pronta de back-end, tá? Então, não quero reescrever toda a minha aplicação back-end, eu posso pegar alguma coisa pronta e aí só trabalhar em cima, certo? Então, seria o back-end as a service. Aqui já começa a mudar um pouco a estrutura, porque daí a minha aplicação visual passa a ser somente uma casca, tá? E eu pego um servidor pronto já com todos os verbos ali, implementação, eu só mando o modelo de dados para ele e ele sobe toda a parte de comunicação e eu só me preocupo em implementar o cliente, tá? Tem um bem famoso nesse modelo que é o Firebase, tá? Que ele já controla para mim os usuários, o login, os dados, fica tudo já pronto nele, eu simplesmente configuro o jeito que eu quero que ele funcione, né? Notificações, tudo isso já vem pronto, tá? Então, uma das arquiteturas que a gente consegue mudar hoje em dia é com o back-end as a service, né? Principalmente para mobile, né? Com o caso do Firebase, certo?
Beleza. DaaS também é um modelo que está sendo bem aplicado para as empresas, que seria a gente pegar e usar só os dados como um serviço. Tá? Então a gente pegar e conectar direto num banco de dados na cloud. A gente tem alguns modelos já, que seriam o próprio Oracle, né? Tem a sua cloud própria. Não faz só isso, a Oracle, por exemplo, provê IaaS também para virtualização de servidores, certo? Mas tem o modelo de a gente acessar só os dados. A Microsoft também tem seu próprio modelo, e a gente tem os bancos novos, né, DynamoDB e tal, da Amazon, que também provém isso. Então, a gente teria a nossa aplicação do jeito que ela é hoje, pode ser uma aplicação client-server, a diferença é que a gente não gerencia mais o banco de dados, ele fica hospedado na cloud. Tá? Então, tem várias palestras até no conference que fala que a gente pode migrar para a cloud sem mudar código, justamente fazendo isso, a gente só aponta para um banco de dados que está na cloud. Tá? Uma ressalva aqui para Firebird, MySQL, bancos que não têm grandes players por trás, eles dificilmente vão abrir esse tipo de serviço, né, pessoal? Porque justamente não tem como desenvolver e orquestrar toda essa infraestrutura por trás. Então, para esse tipo de banco, ou a gente compra um servidor e virtualiza, né, um IaaS no caso, ou a gente não vai ter essa opção de mercado. Talvez algum player até pegue essas opções de banco, mas só para dizer, se a gente está em algum desses bancos menores, provavelmente não, tem chance dele não ter esse tipo de serviço, tá? CAS, tá? Aqui já muda um pouco o jeito de a gente fazer software, e esse é o ponto alto, né, da minha palestra, que é a gente usar containerização. Para quem não ouviu falar, pessoal, tá? Deem uma olhada no Docker, a gente tem palestra aqui no Conference, né, depois da minha, nessa trilha de back-end, de como usar o Docker, tá? Eu não vou entrar em toda a parte de configuração do Docker, né, não tem como, meia hora é ínfimo tempo para falar sobre isso, mas o fato é, a gente quebra aquela aplicação que a gente tem hoje, pode deixar ela monolítica, né, somente um executável rodar dentro de um container, certo? Como a gente pode quebrar ela em vários containers e aí aplicar o conceito de microserviços, tá? Só vamos fazer a distinção, container é uma tecnologia, certo? É um jeito de quebrar aplicações de modelo físico. Microserviços é um conceito, tá, pessoal? É o fato de eu dividir a minha regra de negócio em vários serviços para poder reutilizar, usar de forma mais simples, tá? Então, eu posso usar microserviços sem Docker, certo? Sem containers, né? Assim como eu posso utilizar containers com microserviços, certo? O que muda aqui, pessoal? O container, ele fica 24/7 lá no servidor, tá? É um modelo parecido com o modelo de IaaS, né, onde a gente virtualiza uma máquina, só que em vez de ser toda a máquina é só um container, e a diferença para nós é o preço, tá? Aqui a gente paga muito mais barato porque tu só paga pela alocação dos containers na cloud e não por uma máquina física, tá? Então, deve-se acontecer uma migração, né, para esse tipo de modelo, porque a diferença de custo é gritante, tá? Então, e não é uma alteração tão grande de estrutura que a gente tem que fazer, certo? A gente cria o container no Delphi ali, é tranquilo de fazer, integrar, certo? Tem containers já prontos, né, lá no Docker Hub para as aplicações em Delphi, a gente só bota a nossa aplicação dentro e faz a orquestração com eles lá no Kubernetes, publica os nossos containers, tá? Então, esse é um dos modelos que deve mudar e deve ter uma migração depois daquela migração de IaaS que eu falei para vocês, tá? E o próximo modelo de arquitetura que eu quero citar para vocês é o FAS, tá? Que daí, nesse caso, pessoal, a gente tem só as funções, tá? Esse aqui é o modelo mais barato, então mais em conta, é o que mais se quer, né, que seja aplicado pelos players de cloud, certo? Porque daí a gente quebra a nossa aplicação e deixa ela somente em funções na cloud. Eu diria para vocês que fora o modelo de migrar o servidor, esse é o modelo mais simples de a gente aplicar, porque vocês podem pegar algumas funcionalidades do sistema de vocês e mudar para a cloud, apenas algumas. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma gama de 5, 6 aplicações. Todas elas vão ter compactação de arquivo, todas elas vão ter envio de e-mail, todas elas vão ter autenticação. Eu posso pegar somente essas funcionalidades e levar para funções específicas na cloud, usando o FAS, certo?
Então, eu deixo meu client server rodando lá, aquele executável de 200 MB do jeito que está, ok, e aquelas funcionalidades que eu uso entre as aplicações, que eu uso muito, ou que seria vantagem para o meu negócio eu atualizar mais rápido, eu levo somente elas para a FAS, certo? Esse modelo é muito, entre aspas, barato, tá? Eu não vou botar preços, tem os links lá, né, do pricing lá no início, mas é centavos de dólar, tá? Isso não quer dizer que não dê porcaria. Eu já vi projetos que o pessoal deixou loop infinito e pagou conta de $1.300, né, no final do mês, porque tu paga pela disponibilidade e execução da função, certo? Então, se uma função está em loop infinito, tu vai pagar por todo aquele tempo dela executando, certo? Então, não é o fato que esses modelos são a maravilha, não vão ter desafios, não é isso, tá, pessoal? Mas eles facilitam, a gente consegue quebrar mais nossa aplicação, reduzir os custos de implementação e facilitar a atualização, tá? Junto com funções as a services, né, tem o conceito de serverless, tá? Então, só mais uma separação, né? FaaS é o modelo físico, é o jeito de eu quebrar minha aplicação. Serverless é um conceito, na verdade, serverless é mais um conceito de cobrança de cloud, tá? Mas no serverless, o fato é, não tem nem o servidor ligado, tá? Eu não me preocupo com o servidor, eu escrevo a função, boto lá e eu defino o que vai disparar aquela função, certo? Então não fica uma aplicação rodando no servidor. Quando vem um request ou um evento dispara, o AWS, o Google Functions ou o Azure dispara aquela função, executa e gera o retorno e acaba ali. Ele tira da memória aquela função, não está mais nem no cache do servidor, certo? Isso muda também bastante o jeito que a gente vai orquestrar aplicações, que a gente para de pensar como é que o servidor tem que ser, quantas conexões tem que gerenciar, a gente abstrai tudo isso, certo? E simplesmente implementa o código. Além do fato de que todos esses players aqui, pessoal, têm várias funções prontas. Então, por exemplo, quero mandar um e-mail, quero gravar uma estrutura de dados num banco, quero fazer, ele tem funções prontas que é só clicar, dizer quais são os inputs, quais são os outputs, certo? E ele já implementa a função sozinho, tá? Então, muda bastante o jeito de codificar e a expectativa, tá, pessoal, é que com essas arquiteturas e a facilidade que faz deve gerar para a gente no futuro de codificação, a gente deve ter empresas bilionárias surgindo com apenas um ou dois programadores, tá? Tem alguns casos, dá para pegar aí na internet, não vou citar tudo que é caso, né? A gente tem, não, se não aplicou é difícil dizer, né? Mas essa seria a meta, entende, pessoal? Que é para reduzir tanto facilitar tanto o jeito de codificar que empresas bilionárias devem surgir com poucos programadores, tá? Bom, rapidinho aqui o DAS 2, né, que seria uma opção de fazer app stream, tá? Então tem a minha aplicação VCL lá, quero tornar ela multiplataforma sem precisar reescrever em outra estrutura, dá para fazer isso aqui. Claro, isso aqui é um modelo bem caro, tá? Não são todos os players que tem, mas tem essa opção. Quero que o meu VCL rode no Mac, dá para fazer app stream, certo? Então, né, o da Amazon é bem bom, já vi usando na prática ali. Pode botar a tua aplicação rodando num servidor, ele abre num browser ou até abre no cliente direto, né, como se estivesse executando local a aplicação, tá? Então, mais um modelo. Como aplicar, pessoal? Escolher um provedor de cloud que agrade vocês, tá? Escolher um modelo de cloud que vai utilizar ou utilizar algum híbrido, certo? A gente não é obrigado a usar só containers ou só FaaS, a gente pode fazer aplicações que né, tenham pedaços em cada um deles. Claro que quanto mais dividida a aplicação, maior a complexidade, né? E aí pode aplicar na estrutura atual ou ir migrando, reescrevendo, tá? Tem várias palestras no próprio Conference hoje, tá, pessoal, que falam de como a gente quebrar para microserviço. Então vocês podem ir lá pegar esse viés de como usar o microserviço e já ir migrando para particionando a aplicação de vocês para cloud, tá? Para quem já tem ou para quem não tem, John, eu não entendo nada de multicamada ou de cloud. Tem exemplo, aqui tem o QR Code para acessar do meu Git, lá tem vários modelos de aplicação, né? Tanto o server quanto o client, de como a gente pode fazer, o Delphi não precisa estar dos dois lados, ele consegue consumir servidores que estejam em outras linguagens, não tem problema nenhum, tá? Então tem aqui dois exemplos, mas
Tem vários outros lá no meu GitHub, de como fazer, tá? De como usar Consumir Cloud. Vou deixar agora uns minutinhos para dúvidas e perguntas, certo? Já dou um overview lá no chat. Antes de ir para lá, só vou passar aqui minhas informações de contato e o link da avaliação da palestra aqui no cantinho, tá, pessoal? Então é importante vocês entrarem na fazer a avaliação, tá? Deixa eu ver aqui só se tem alguma dúvida. Certo? Então era isso. Obrigado a atenção de todos aí. E meu contato aqui para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me contatar, tá?